Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante. E essa aula vai falar sobre esse assunto aqui, a geometria molecular, que é importante para a química orgânica, porém é mais importante para a química geral. Mas na química orgânica você utiliza também os conceitos de geometria molecular relativo ao átomo de carbono. Bom, e o que é geometria molecular? Geometria molecular é a forma como os átomos de uma molécula estão distribuídos no espaço tridimensional ao redor de um átomo central. Então, tudo que eu vou falar aqui vai ser sempre relativo a um átomo central. É importante para a previsão da polaridade, da reatividade da molécula e também de outras propriedades, mas essas seriam as principais, e é baseado exclusivamente nos elétrons da camada de valência, né? Então, os pares de elétrons da camada de valência é que vão determinar a geometria molecular. Isso foi necessário desenvolver-se uma teoria para explicar a geometria molecular, porque no início do século XX surgiu a técnica de difração de raio-x. E pela técnica de difração de raio-x, consegue-se fazer o seguinte: a geometria molecular é determinada experimentalmente por cristalografia de difração de raio-x, que permite a medida dos ângulos de ligação dos átomos. Você consegue, por meio do tratamento dos resultados da difração de raio-x através de um cristal, saber aonde estão os núcleos dos átomos e a que distância relativa um está do outro. Então, com isso, você conhecendo naturalmente a fórmula molecular, sabendo que tipos de átomos estão ali, você consegue determinar o ângulo de ligação. E aí, esse ângulo de ligação determinado experimentalmente foi que acabou tendo um impacto muito grande na primeira proposta de teoria de ligação de valência, que eles viram que a teoria de ligação de valência original não estava de acordo com a geometria molecular obtida, né? Então aí teve que ter o conceito de hibridização e os químicos desenvolveram uma teoria para explicar essa geometria molecular, não só explicar, como prever a geometria molecular de outras moléculas que viriam a ser sintetizadas no futuro. Bom, e essa teoria é chamada por um nome bem autoexplicativo, né, que é Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory, que traduzindo para o português é a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, ou seja, a camada de valência, os pares de elétrons da camada de valência exercem repulsão e essa repulsão vai determinar a geometria molecular. Ela foi proposta basicamente por esses dois pesquisadores, o Ronald James Spear, que era britânico, Giles Peake, que era britânico, e Sir Ronald Sidney Nyholm, que era australiano. E ela baseia-se em que fato? Ela tem um embasamento na física clássica, né, que diz que cargas elétricas de mesmo sinal vão se repelir. No caso, os elétrons têm cargas negativas. Então, ela se baseia na repulsão eletrostática das cargas negativas dos elétrons. E os pares de elétrons se acomodam de modo que seja mantida a distância ótima para a menor repulsão eletrostática possível, e assim dar estabilidade na molécula. No caso, essa distância você entende como ângulo de ligação. Para prever a orientação espacial de grupos ligantes e pares de elétrons não ligantes em torno de um átomo central e, consequentemente, determinar a geometria molecular, você emprega, pela teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, o método AXE, onde A é o átomo central, X são os pares de elétrons ligantes, né? Ou X são os ligantes propriamente ditos, né? Mas como você está trabalhando com a repulsão do par de elétrons que está formando aquela ligação, então você chama de par de elétrons não ligantes, par de elétrons ligantes. E são os pares de elétrons não ligantes.
E aí você vai conseguir fazer uma fórmula nesse tipo aqui, como se fosse uma molécula. A, X, N, E, M. Onde N e M são os números de pares de elétrons ligantes e pares de elétrons não ligantes, respectivamente. A soma dos grupos X e E, você tem um conceito chamado número estérico, que só é empregado na teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Então, por exemplo, quando você tem aqui uma molécula com número estérico 2, você quer dizer, né, que ela tem dois pares ligantes, nenhum par não ligante, e a fórmula AXE dela é AX2 é zero, ou seja, tem dois pares ligantes e nenhum par não ligante. Nesse caso, ela vai ter uma geometria molecular do tipo linear e o ângulo de ligação entre esses pares de elétrons ligantes, consequentemente, o ângulo de ligação para manter esses ligantes, esses pares de elétrons mais afastado possível, de modo que a repulsão seja mínima, vai ser de 180 graus. Molécula clássica com essa geometria é o CO2. Nesse caso aqui, o C estaria na posição do A, sendo o átomo central, né, o carbono, e os X seriam os dois átomos de oxigênio. Num ângulo de 180 graus, você tem um mínimo de repulsão, porque eles estão o mais afastado possível. Com o número estérico 3, nós temos algumas alternativas. Nós podemos ter a fórmula AX3 é zero, ou seja, três pares ligantes e nenhum par não ligante. Nesse caso, a molécula vai ter uma geometria trigonal planar e os ângulos de ligação vão ser exatos de 120 graus. Molécula de exemplo é o BF3. No caso aqui, o A representa o átomo de boro e o X os três átomos de flúor. Quando esses átomos de flúor estão, cada um deles a uma distância, a um ângulo de 120 graus, você tem a distância ótima para que a repulsão eletrostática desses pares de elétrons ligantes seja mínima. Dentro ainda do número estérico 3, nós podemos ter o AX2E1, ou seja, dois pares ligantes e um par de elétrons não ligantes. Um exemplo dessa molécula é o SO2. Nesse caso, a geometria é angular, porque esse par de elétrons não ligantes ele vai ocupar mais espaço, porque ele só está sofrendo atração de um núcleo, que é o enxofre. Já os dois oxigênios, esses pares de elétrons aqui, que fazem as ligações enxofre-oxigênio, eles estão sofrendo a atração de dois núcleos, então eles estão mais concentrados, eles ocupam menos espaço. O fato desse par de elétrons não ligante estar mais tem um volume maior, porque ele só está sofrendo a atração de um núcleo, ele aperta um pouco esses ângulos e aí vai ser menor que 120, no caso, 119 graus. Então, isso vale para a teoria. O par de elétron não ligante ocupa mais espaço e ele vai apertar um pouco o ângulo dos pares de elétrons ligantes. Com o número estérico 4, nós temos algumas alternativas. Você pode ter a fórmula AX4 é zero, que é o átomo central e quatro pares ligantes, e nenhum par não ligante. Nesse caso, a geometria vai ser tetraédrica, vai ser a forma de um tetraedro regular mesmo, com um ângulo de ligação exato de 109 graus e meio, onde o átomo central vai ocupar o centro de um tetraedro regular. Exemplo clássico é o metano. Podemos ter a fórmula de AX3 é 1, ou seja, três pares ligantes em um não ligante. Nesse caso, a geometria vai ser piramidal. A amônia é o exemplo clássico. E esse par de elétrons não ligantes do nitrogênio vai apertar um pouco os outros ângulos e o ângulo de ligação entre o nitrogênio e o hidrogênio vai ser de 107 graus e meio, ou seja, menor que 109,5. Com a fórmula AX2E2, ou seja, dois pares ligantes e dois pares não ligantes, a geometria recebe o nome de angular e o exemplo clássico é a água. Como o oxigênio já tem dois pares de elétrons não ligantes, eles vão ocupar mais volume e vão apertar mais
esse ângulo de ligação hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. No caso, para 104,5 graus, ou seja, menor que 109,5. Bom, agora vamos olhar as moléculas com número estérico 5. O exemplo mais simples é quando se tem 5 ligantes e nenhum par não ligante. AX5 é zero. Nesse caso, a molécula vai ter uma geometria conhecida como bipirâmide trigonal, onde os ligantes que estão na horizontal vão ter entre eles um ângulo de 120 graus, como se fosse uma trigonal planar. Já os ligantes que estão acima e abaixo do plano da base da pirâmide vão ter com a base da pirâmide um ângulo de 90 graus. Um exemplo clássico é a molécula do PCl5. No caso aqui, o átomo central A seria o átomo de fósforo, rodeado pelos 5 átomos de cloro. Com a fórmula AX4 é 1, ou seja, 4 ligantes e um não ligante, a fórmula recebe o nome de gangorra, né? Um exemplo poderia ser o SF4, né? E aí com um par de elétrons não ligantes. Os ângulos de 120 seriam esses ângulos aqui, ó. É AXX. E os ângulos de 90 graus, o ângulo de X com o eixo aqui, com o plano que está o E e os outros ligantes. E tem também a fórmula T, que no caso é AX3 é 2, 3 ligantes e 2 não ligantes. Como, por exemplo, o trifluoreto de cloro, né, o ClF3. Moléculas inorgânicas são bem estranhas assim para quem trabalha mais com química orgânica, né? Mas, nesse caso, a fórmula vai ser chamada de T porque ela lembra a letra T, né? Os três ligantes vão formar exatamente um T, com ângulos, esses dois aqui com um ângulo de 180 entre eles, né? E 90 aqui para baixo. E os dois pares de elétrons não ligantes com esse ligante isolado vão ter entre eles um ângulo de 120 graus. Com o número atômico 6, os ângulos praticamente não vão variar, vão ser muito próximos de 90. A diferença vai ser a orientação no espaço. Quando você tem número estérico 6, com 6 ligantes e nenhum par não ligante, desculpa, se em algum momento eu falei número atômico, entenda-se número estérico, tá? É porque esse conceito de número estérico só é usado quando nós estudamos teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Então, com o número estérico 6, com 6 pares ligantes e nenhum não ligante, fórmula AX6 é zero, a molécula vai ter geometria molecular octaédrica, ou seja, ela vai ser um octaedro regular mesmo, onde o átomo central vai ocupar o centro desse octaedro regular e todos os ângulos serão de 90 graus, porque o centro de um octaedro é um quadrado, com ângulos de 90 graus entre os ligantes. E os ligantes dos outros dois vértices do octaedro fazem com a base um ângulo de 90 graus. À medida que vão surgindo pares não ligantes, a geometria vai mudando. Quando você tem um par não ligante, AX5 é 1, chama-se piramidal quadrada. E os ângulos são ainda muito próximos de 90 graus, talvez um pouco menos por conta do maior espaço que o par de elétrons não ligantes assume. Uma outra molécula estranha também, é o BRF5, né? O trifluoreto de bromo. E aqui uma molécula mais estranha ainda, que é uma molécula de gás nobre, né? Que é o tetrafluoreto de xenônio, né? Não existe na natureza, mas você consegue preparar em laboratório. Que no caso tem número estérico 6, com 4 pares ligantes e 2 não ligantes, e ela apresenta uma geometria quadrado planar, né? É literalmente um quadrado onde os pares não ligantes ficam diametralmente opostos aqui, fazendo um ângulo de 90 graus com o centro da molécula, né? Com o quadrado onde estão os 4 ligantes. Número estérico 7, com 7 pares ligantes e nenhum não ligante, AX7 é zero,
recebe o nome de bipirâmide pentagonal. Um exemplo disso é o IF7, né, o heptafluoreto de iodo, que é o iodo ligado a 7 átomos de flúor, e que, para a repulsão ser mínima, a base da pirâmide se torna um pentágono regular, e os ângulos de um pentágono regular são de 72 graus, e os flúors que estão, né, na vertical, eles fazem com a base um ângulo de 90 graus. Geometria muito semelhante com quando você tem um par de elétrons não ligantes, como nessa molécula aqui, né? Xenônio, oxigênio e fluoreto, né? E molécula bem estranha também. E você pode ter também a pentagonal planar, que é um pentágono regular mesmo, onde os pares de elétrons não ligantes, isso aqui não tem esse acento não, tá, pessoal? Onde os pares de elétrons não ligantes, eles ficam cortando a base do pentágono, né? E o ângulo de 72 graus entre os ligantes. Um exemplo dessa molécula é o ânion, na verdade, né? Pentafluoreto de xenônio. Existem moléculas com número estérico 8, 9, mas aí já estaríamos falando de uma química inorgânica muito avançada e de condições muito específicas. Em termos de geometria molecular, para a química geral, essas são as principais, né? E o conceito também você tem que ter em mente que quando os átomos X são diferentes, o modelo ainda é válido, mas podem ocorrer pequenas variações nos ângulos de ligação. Por exemplo, nesse caso aqui, todos os ligantes são iguais, nesse aqui já não é, né? Porque você tem oxigênio e flúor. Mas a geometria ainda vai ser bem dentro do previsto. Por exemplo, se você fizer aqui, no caso do carbono, né? Se você trocar os 4 hidrogênios por um cloro, por exemplo, no cloro metano, vai continuar sendo tetraédrico. Você pode ter uma pequena variação nesse ângulo aí, de 109,5 para 109,4, mas a estrutura geral tetraédrica da molécula será mantida. Então, é um modelo válido, ainda que os ligantes sejam diferentes. Para efeito de química orgânica, interessa o quê? As geometrias que o átomo de carbono pode assumir, né? Todas essas moléculas aqui que eu mostrei, IF7, BRF5, né, SF4, são moléculas importantes na química inorgânica. Na química inorgânica. Na química orgânica, dificilmente nós vamos lidar com isso. Nós vamos lidar basicamente com moléculas de carbono, né? E então, em termos de geometria molecular, o que interessa para a química orgânica é as geometrias moleculares que o átomo de carbono é capaz de assumir, de acordo com o seu estado de hibridização, que isso aí vai ser outra aula, né? Não vou abordar isso aqui agora. Mas o carbono, ele assume, para efeito da maior parte da química orgânica, apenas 3 geometrias moleculares. A tetraédrica, que é quando no metano e nos demais alcanos, a trigonal planar nos alcenos e a geometria linear nos alcinos e alenos, que tem, você também pode chamar de alcadienos, né? Aqui uma figura feita por modelagem molecular e optimização estrutural, onde eu mostro, né? Onde está mostrando aqui, no caso, esse aqui seria o carbono tetraédrico, com 4 ligantes, né? Nesse caso aqui, 4 hidrogênios. Aqui o carbono trigonal planar, que é sempre quando ele faz uma ligação dupla, ele é trigonal planar. Esses ângulos aqui, esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo são de 120 graus. 120 graus. E nesse caso aqui, o carbono, quando ele faz uma ligação tripla, o ângulo entre os ligantes é de 180. 180 graus, é uma geometria linear. Os átomos estão dispostos ao longo de um eixo, de uma linha. No caso dos alenos, é quando ele faz uma ligação dupla com um carbono para um lado e uma ligação dupla com um carbono para o outro. Nesse caso aqui, os 3 carbonos eles estão em um ângulo de 180 graus.
No caso aqui, você pode achar estranho, né? Que entre esses três carbonos está um ângulo de 180 graus. Mas entre esses dois hidrogênios aqui, o ângulo é de 120. Mas o que importa é que os três carbonos, nos alenos, eles estão em uma linha em geometria linear e com um ângulo de 180 graus em referência a esse átomo de carbono central. Quando no módulo de funções orgânicas, isso vai ser tratado melhor, né? Porque aí eu vou ter que falar de alcanos, alcenos, alcinos e alenos ou alcadienos. Mas o carbono, em seu estado fundamental, ele só pode assumir essas três geometrias moleculares. Então, disso tudo aqui que eu falei, é interessante que o aluno saiba as geometrias possíveis, né, do carbono, que são a linear, quando ele só tem dois ligantes, a trigonal planar, que é quando o carbono tem apenas três ligantes, e a tetraédrica, que é quando ele possui quatro ligantes. Voltando aqui para a figura. Na tetraédrica, ele está com quatro ligantes, ele está fazendo quatro ligações com quatro ligantes. Na geometria trigonal planar, ele está fazendo quatro ligações, ele vai fazer sempre. Só que ele está fazendo quatro ligações com três ligantes. E na geometria linear, ele faz as suas quatro ligações com apenas dois ligantes. Por exemplo, esse carbono está ligado a hidrogênio e a outro carbono. No caso dos alenos, o carbono central está fazendo quatro ligações com apenas dois ligantes, esse carbono e esse carbono. Então, tetraédrico, trigonal planar e linear são as três geometrias do carbono e essas três são importantíssimas para o estudo de química orgânica. As outras, especialmente aquelas de número estérico 6, 5, 7, mais complicadas, aí realmente elas são importantes e serão abordadas e você vai ter que saber nas disciplinas de química geral e química inorgânica. Para efeito de química orgânica, a tetraédrica, trigonal planar e linear, que são as do carbono, já são suficientes. Bom, era isso, né? Obrigado, bom estudo.